Vamos chamar o professor Castro Rocha para conversar com a gente. Continuamos nesse assunto desse dia de devassa do Congresso Nacional. A gente estava aqui agora há pouco trazendo alguns trechos de fala dos parlamentares, o Marcel Van Hatten, por exemplo, fazendo aquele discurso anti-Lula, principalmente, anti-PT também. A gente teve também Bia Kicis defendendo o direito de mentir, Lindbergh e Farias trazendo a importância para o bolsonarismo e para o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro de fazer com que essa história avançasse, justamente porque isso traria benefícios para ele lá na frente, quando ele pudesse falar o que ele quisesse, trazer mentiras sobre as eleições, sem nenhuma consequência, William. Só me corrigir, o vídeo da Bia Kicis foi de ontem mesmo, viu? Tinha uma fala igualzinha dela de março, por isso eu me confundi, mas o vídeo é de ontem mesmo. Ela defende isso há algum tempo, ontem defendeu de novo o direito de mentir. É isso. E também, enfim, diversos parlamentares fizeram um discurso na tribuna sobre isso. Eu quero trazer aqui para a nossa conversa com o professor Castro Rocha justamente esse assunto, para a gente comentar, principalmente a respeito das fake news, que é uma especialidade do professor. Professor, bom dia, seja muito bem-vindo ao ICL mais uma vez. Bom dia, Gabriela, uma alegria voltar a conversar com você. Bom dia, William, bom dia, César. Bom dia, professor. Professor, a gente pode dizer, para começar a nossa conversa, e me parece bastante óbvio, que o Bolsonaro e também o bolsonarismo, porque o Bolsonaro articulou nos bastidores para essa votação também, mas estava ali votando em causa própria, né, pelo direito de mentir, como diz a deputada Bia Kicis, porque, afinal, o que seria do bolsonarismo e da extrema-direita sem as fake news, né? É isso mesmo, Gabriela. E eu acho que nós precisamos, é o que eu vou propor para a nossa conversa hoje, de um conceito novo para fake news, para que essas falácias, como da deputada Bia Kicis, não sejam mais possíveis. Vamos lá, então. Vamos pensar aqui juntos em voz alta. Vou propor 2 negativas e uma afirmativa. Então, vamos lá. Fake news não é notícia falsa. Por quê? Porque notícia falsa, ou seja, uma notícia que tem em si algum erro, algum equívoco, vocês em jornalismo, vocês são jornalistas sérios, éticos, compromissados com a verdade. Mas pode acontecer de vocês transmitirem uma informação que não seja verdadeira, não por má fé e muito menos de forma deliberada. Há até uma expressão no jornalismo para isso, não é? É barrigada, não é isso? Exatamente. Quando há um problema de apuração. Fake news, portanto, embora tenha no seu motor uma notícia falsa, fake news não se confunde com notícia falsa. Primeira proposta. Segunda proposta, Gabriela, e aqui a Bia Kicis se torna fundamental. Fake news não é mentira. Por que não? Veja, nenhum de nós conseguiria viver em sociedade se fôssemos obrigados a falar a verdade o tempo todo. E, além disso, entre a verdade e a mentira, não existe apenas uma relação binária. Se não for verdade, é mentira. Se não for mentira, portanto, é verdade. Não. Entre a verdade e a mentira, felizmente, existe o que nós chamamos de ficção. Existe imaginação, existe arte. A ficção não é o oposto da verdade. A ficção trabalha com a ideia da verossimilhança. A ficção é semelhante à verdade, mas vai além dela. Quando a Bia Kicis diz que não se pode criminalizar a mentira, o que ela está fazendo, Gabriela, é uma falácia para tornar fake news algo que não pode ser definido. Eu vou usar a própria Bia Kicis para mostrar o que é fake news agora com uma proposta. Agora eu proponho um conceito novo, para a gente pensar juntos aqui mesmo. Vamos lá. A deputada Bia Kicis, há alguns anos atrás, divulgou um vídeo, que este sim era fake news. Qual era o vídeo? Era um vídeo em que ela mostrava, havia obtido, através de informações secretas, um vídeo de guerrilheiros das Farc, das Forças Armadas Revolucionárias Colombianas. E neste vídeo, os guerrilheiros da Farc diziam que apoiavam o PT, que apoiavam a libertação do Lula, que apoiavam a esquerda brasileira. Vocês lembram desse vídeo? Uhum. Era um vídeo ridículo, era muito tosco e, sobretudo, o espanhol que os guerrilheiros das Farc falavam era um espanhol com extraordinário sotaque carioca, era um espanhol muito peculiar. Em menos de 24 horas ficou tão ridículo que a Bia Kicis retirou o vídeo das suas redes sociais, mas lá postou e ainda hoje circula no subterrâneo bolsonarista. Na mesma hora, William, veja isso, na mesma hora, o Olavo de Carvalho fez uma postagem que viralizou.
a postagem do Olavo de Carvalho dizia: se o vídeo for falso, o conteúdo é verdadeiro. É uma habilidade retórica extraordinária, mas uma falácia absoluta. Por que isto é fake news? Fake news não é nem notícia falsa, tampouco mentira. Fake news, eu proponho, só pode ser definida enquanto tal quando for um projeto deliberado de desinformação cuja finalidade é gerar o que eu chamo de dissonância cognitiva coletiva, mas podemos traduzir para efeito de facilitação como realidade paralela. Vou dar um exemplo que veio agora da conversa com uma deputada que eu admiro muito, a Jandira Fegali. A Jandira Fegali disse para vocês agora que as fake news, agora sim, porque, por exemplo, William, qual é a fake news favorita da extrema-direita em relação ao universo trans? É afirmar que existe um projeto para mudar o sexo de crianças e menores de idade. Por que isso é uma fake news, William? Porque pela legislação brasileira, isso só pode ser feito a partir dos 18 anos. Pela legislação brasileira. Portanto, não pode acontecer o que eles dizem que acontece. Mas por que eles insistem? E por que é uma fake news? Porque é parte de um esquema mais amplo, de um ecossistema deliberado de desinformação, cuja finalidade é criar dissonância cognitiva coletiva, a tal ponto que nos disse a deputada Jandira Fegali que nas legislações brasileiras a palavra gênero foi banida. Não se pode sequer falar em gênero alimentício. Esse, César, é o efeito da fake news. Como parte de um esquema deliberado de desinformação, a fake news gera caos cognitivo, que por sua vez cria esse efeito delirante de realidade paralela, sem o qual a extrema-direita transnacional, que você tão bem estuda, não avança. Essa é a minha proposta para definir fake news de forma nova. 1. Não é notícia falsa. 2. Não é mentira, embora a fake news seja notícia falsa mentirosa. Fake news só há quando ela fizer parte de um esquema deliberado de desinformação com a finalidade de produzir caos cognitivo de forma a criar um projeto autoritário de poder político. Só uma foto, professor, que eu queria trazer, é importante para a gente ver como funciona a dinâmica do Congresso hoje. Tem uma foto da sessão de ontem, essa sessão que votou esses vetos, vamos colocar aí na tela para vocês que estão assistindo, o professor ver também. A gente vê todos os deputados da extrema-direita produzindo conteúdo, gravando, se gravando, fazendo live, fazendo vídeo para postar nas redes sociais. Parece que a dinâmica é essa, né, professor? Num dos seus livros o senhor fala sobre essa política do like e do lucro, né, do lacre, do like e do lucro, para poder ter lucro financeiro e também ganho político com isso. Parece que o nosso parlamento virou isso aí que a gente está vendo, né, professor? Vão para o Congresso, para a Câmara dos Deputados e para o Senado para fazer VT, para fazer vídeo, para a base, para reforçar essa dissonância cognitiva que o professor muito bem disse, e também usando a estratégia do pânico moral, né, que ontem, como eu estava falando com a Jandira Fegali agora há pouco, e o senhor reforçou agora, pautas que nem existem, na verdade, né? Não tem nem no... Um dos vetos de ontem é que o nosso orçamento não pode financiar projetos educacionais que mudem a opção sexual, com todas as aspas possíveis, de crianças e adolescentes, o que não existe, na prática não existe, mas eles vão para lá para isso, né, professor? Para produzir conteúdo. William, eu achei essa foto que você divulgou excepcional, até eu a repliquei. Sabe que é um poeta inglês muito conhecido, John Donne, que ele tem um verso famoso, ele fala: "No man is an island". Ele diz: nenhum homem é uma ilha. Todo homem é parte do continente, é parte de um todo. Não estes homens que aí estão. Esses são ilhas. Se você reunir a todos, não forma um arquipélago. E é uma imagem absolutamente devastadora do que a extrema-direita transnacional deseja fazer com o parlamento. A ideia de parlamento vem do latim falar. Só pode haver parlamento se as pessoas dialogarem, trocarem ideias, se as pessoas quiserem aperfeiçoar os seus projetos pela escuta atenta do outro. Aqui, nesta foto, exatamente o que não é a possibilidade de diálogo. Estão todos falando, e uma coisa importante, William, eles estão falando para um público imaginário, porque, ao certo, ninguém sabe exatamente para quem está falando. Essa imagem é a imagem que implica
o projeto da extrema-direita de tirar a legitimidade tanto do poder legislativo quanto do poder judiciário. Se trata dessa produção de caos cognitivo. Isso é muito sério. Nós precisamos, de fato, reagir. Nós precisamos encontrar formas concretas de reagir. Eu tenho uma ideia. Falo agora ou espero? Por favor, em termos de reação. professor. Pode falar, Por favor. professor. Tá. Gabriela, é que você não estava aqui, é que eu fiz um acordo com a Vivian, como eu falo muito às vezes, se ela levantar o dedo, eu sei que eu tenho que parar. Então esse acordo já está feito. Está liberado, Então, professor, está liberado. Obrigado. Então, se essa definição que eu propus agora, faz sentido para vocês, então nós temos que compreender que o perigo da fake news é a criação de uma realidade paralela, de um delírio coletivo. E, William, o seu exemplo foi muito bom. Se nós lembrarmos em 2018, veja, 2018, o kit gay nunca existiu. Nunca houve uma política pública do Ministério da Educação que implicasse no que a extrema-direita chama de kit gay. Mas, William, se eu lhe disser que o kit gay, em 2018, passou a ter realidade política concreta, você concordaria comigo? Sim. E levou milhões de pessoas às urnas. Qual é, então, uma forma imediata de reagir a esse tsunami de fake news como parte desse esquema de desinformação? É preciso fazer o que o Felipe Neto tem feito nos últimos anos, e parece que nós ainda não aprendemos a lição. Ontem saiu uma notícia. Vocês se recordam que numa escola aqui no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, o avô de uma aluna fez um escândalo com a diretora porque havia uma apostila na qual aparecia a imagem do Felipe Neto? Este senhor foi para a escola, praticamente agrediu a diretora da escola e acusou o Felipe Neto de alguns crimes que eu não vou aqui mencionar, mas são crimes gravíssimos. O que fez o Felipe Neto, William? Processou o senhor. Ontem, César, na Justiça do Rio de Janeiro, este senhor foi declarado réu por crime de difamação e de injúria. Difamação, como você atribui a alguém uma ação falsa para macular o nome da pessoa. E injúria, quando você xinga mesmo. Este senhor não é mais réu primário. Gabriela, William, ou o governo compreende que a fake news é parte de um esquema mais amplo, é esse ecossistema deliberado de desinformação, cuja finalidade é tornar o debate político impossível. Porque, veja, William, se você não pode dizer a carestia dos gêneros alimentícios, se eu não posso dizer gênero alimentício, não há debate possível. Por que a extrema-direita faz isso? Porque ela coloniza o nosso imaginário, criando pânico, medo. E qual é a nossa reação usual quando nós temos medo de alguém ou medo de algo? É o ódio. É a retórica do ódio que monetiza e significa capital político. O que fazer, então? Recorrer ao Código Penal. Mas isso aqui que eu vou dizer agora, eu creio que é importante. Recorrer ao Código Penal não em função das fake news. No Código Penal brasileiro, eu já repeti isso várias vezes, que entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 1942, não existe o tipo criminal fake news. Então você não pode acusar alguém ou processar alguém por fake news. Agora, as fake news da extrema-direita, em 99,99% dos casos, cometem crimes contra a honra ou crimes contra a paz pública. As fake news que foram feitas agora no Rio Grande do Sul, além de terem um efeito político devastador, tiveram um efeito prático terrível. Algumas pessoas deixaram de fazer doações ou hesitaram na hora de fazer a doação pelas fake news que se referiam a multas, caminhões que não podiam ir para o Rio Grande do Sul, etc. Isso é crime do Código Penal, é crime contra a paz pública, é crime contra a segurança coletiva. Então é muito importante que a Advocacia Geral da União, que o Ministério da Justiça, que a Polícia Federal, não a SECOM, a tarefa da Secretaria de Comunicação é comunicar ao povo o que o governo está fazendo. Mas a tarefa do Ministério da Justiça, da Polícia Federal e da Advocacia Geral da União deveria haver uma força-tarefa. Quando houver essa proliferação de fake news, cuja finalidade é muito clara, monetizar e ganhar capital político. Monetiza porque aumenta as visualizações, ganha capital político. Por quê? Porque, César, coloniza o nosso imaginário. Nós não conseguimos falar de outra coisa a não ser do nosso imaginário colonizado pelas fake news da extrema-direita. Ou o governo começa a adotar a estratégia do Felipe Neto, isto é, se houver um crime contra a sua honra,
Se houver uma fake news que implique crimes contra a sua honra, você tem a obrigação moral de reagir. Como você reage? Você recorre ao Código Penal. Se houver uma fake news que torne, por exemplo, o auxílio a pessoas desabrigadas impossível, isto é crime contra a paz pública. Você recorre ao Código Penal. Perfeito, João. Bom, eu gostaria de compartilhar a reflexão contigo e gostaria que você comentasse a seguir, que diz respeito à própria reação do campo progressista. Esse é um tema que me é muito caro, que com alguma frequência eu abordo, principalmente quando existe esse tipo de revés que a gente viveu ontem. Me parece que o campo progressista se põe muito reativo, como você muito bem salientou, e a gente passa a ter algum problema de fazer a disputa política, que é o que a Jandira estava propondo anteriormente, principalmente em momentos de derrota. E isso, a meu ver, é muito problemático. Por quê? Se você está no campo progressista, se você está lutando por pensamento crítico e emancipação popular, você está enfrentando pelo menos 5 séculos de um legado histórico e cultural que vai contra aquilo que você está pleiteando. Então, boa parte da força que a extrema-direita tem provém do fato de que eles remam a favor da maré nesse sentido. A sociedade brasileira, ela tem um legado histórico e cultural que é profundamente machista, misógino, racista, elitista para todos os efeitos. Então, eles têm essa maré a favor daquilo que eles estão se propondo a fazer. Se você está no campo progressista, você está lutando exatamente contra isso. Então, gostaria de te ouvir, professor, como é que a gente pode reagir de uma maneira um pouco menos exacerbada, um pouco menos apocalíptica, vamos dizer, quando a gente tem esse tipo de derrota, que sem dúvida é uma derrota, o que aconteceu ontem, mas isso não pode significar que a gente se paralisa, isso não pode servir para que a gente deixe de fazer um embate político. Eu gostaria de te ouvir a respeito dessa temática, professor. Professor, eu vou só pedir muito obrigado, professor... César. Esse ponto é fundamental. Professor, vai ser rapidinho, né, na resposta, professor, porque o senhor precisava ir, então só aqui reforçando. Isso. Obrigada, professor. Bem rápido. Obrigado, Gabriela. Vou principiar recomendando um livro, César, o seu, Os Farrapados, em que precisamente você faz esse levantamento de 5 séculos de como um elitismo histórico brasileiro é sempre antiprogressista. Eu assistia a entrevista da Jandira Fegali. Me parece que a Jandira Fegali tocou no nervo da questão. O campo progressista, até 2026, está no poder. Então é necessário uma ação mais organizada. Quando os deputados da extrema-direita vão à tribuna, eles dividem tarefas. Você fala da transição de gênero, você fala do arroz sintético, você fala o tema da falência do Estado no Rio Grande do Sul. Eles dividem tarefas. E eles fazem literalmente um bloco concentrado de ataques que implicam fake news ao governo. Quando os deputados do governo vão à tribuna, em geral, eles reagem às fake news que foram ditas, o que é uma forma de ampliá-la. É preciso que haja uma coordenação política mais orgânica entre os deputados da base, porque o governo não tem maioria no legislativo, por isso essa associação orgânica é ainda mais importante. E no que se refere à comunicação, o governo precisa lançar a mão de maneira mais efetiva, mas não de forma excessiva, porque isso sempre cansa a população. Mas o governo precisa lançar a mão de maneira mais efetiva de uma prerrogativa. O ministro Paulo Pimenta, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin podem dirigir-se diretamente à população com mais frequência. Isso é rigorosamente fundamental. E no campo político, para ser bem breve, no campo político, César, não é possível que o governo, que até 2026 tem a famosa caneta na mão, apenas faça concessões ao centro-direita. O Arthur Lira hoje indicou todas as diretorias da Caixa Econômica Federal. O que o Arthur Lira faz no Congresso não está à altura do que ele recebeu. Então é preciso, uma articulação orgânica dos deputados da base, que é a minoria, a base do governo é a minoria. É preciso que haja um sistema de comunicação mais eficiente do governo. E, em terceiro lugar, é preciso que o governo parta para a ofensiva e não fique apenas o tempo todo fazendo acordos que implica que ele dá muito mais do que recebe.